Você está no canal Geopoliticando, o qual está convidado a se inscrever. O ano de 2021 marcou o 100º aniversário do Partido Comunista Chinês, um centenário que o presidente Xi Jinping celebrou e também utilizou palavras fortes para comemorar, prometendo que os inimigos da China teriam suas cabeças esmagadas contra uma grande muralha de aço, como você viu, aliás, aqui no canal em um vídeo passado. O ano também marca o 50º aniversário de um momento mais esperançoso nas relações sino-americanas, a viagem secreta de Henry Kissinger a Pequim em 1971. As reuniões entre Kissinger, o então conselheiro de Segurança Nacional do presidente Richard Nixon, e o primeiro-ministro Zhou Enlai encerraram uma geração de hostilidade e prepararam o terreno para uma parceria estratégica histórica. Hoje, enquanto a China e os Estados Unidos caminham para o confronto, é tentador ver a abertura para Pequim por Kissinger como o início de quase 50 anos de engajamento errôneo de uma potência fundamentalmente hostil. Mas vale lembrar que a abertura começou como uma política inteligente e obstinada que ajudou a vencer a Guerra Fria e transformou a relação da China com o mundo. A reaproximação Estados Unidos-China no governo Nixon foi contraintuitiva e demorada. A China foi o último estado de governo duvidoso do mundo nas décadas de 1950 e 60, muito mais radical do que seu então aliado comunista, a União Soviética. As políticas do presidente Mao Zedong levaram à morte de dezenas de milhões de seu próprio povo no chamado Grande Salto para a Frente e na Revolução Cultural. Pequim travou 2 guerras não declaradas contra os Estados Unidos, na Coreia e no Vietnã. Promoveu a insurgência e a revolução no mundo em desenvolvimento. Mesmo assim, as autoridades americanas perceberam que a geometria estratégica da Guerra Fria seria alterada de forma significativa se a China pudesse ser retirada da União Soviética. E eles duvidaram que os 2 gigantes comunistas pudessem coexistir para sempre. Durante a década de 1950, o governo Dwight D. Eisenhower usou medidas heterodoxas para acelerar essa divisão, colocando extrema pressão econômica e militar sobre Pequim na esperança de que Mao, então, fizesse exigências excessivas de apoio de Moscou. No final da década de 1960, esse relacionamento se fragmentou, mais devido às tensões ideológicas e geopolíticas do que à política de pressão dos Estados Unidos. A China e a União Soviética estavam à beira da guerra. Mao, totalmente isolado após a loucura da Revolução Cultural, decidiu que deveria usar os chamados bárbaros distantes, que seriam, na visão deles, os americanos, para manter à distância os que eles chamavam de bárbaros próximos, os soviéticos. O resultado foi uma sutil dança diplomática que levou à viagem de Kissinger a Pequim, seguida pela visita de Nixon no ano seguinte, seguida ainda pelo surgimento de uma aliança tácita que transformou a Guerra Fria. A União Soviética agora precisava conter 2 rivais poderosos que estavam trabalhando para combatê-la. Precisava se preocupar com uma guerra em 2 frentes, contra a organização do Tratado do Atlântico Norte e contra a China. A nova parceria também facilitou as reformas econômicas que moveriam a China em direção à prosperidade do capitalismo de Estado após a morte de Mao, cravando assim uma adaga ideológica no coração do modelo socialista estagnado de Moscou. Pequim, por sua vez, rompeu seu isolamento internacional, ganhando acesso às instituições globais e à economia mundial. Começou a receber inteligência, tecnologia e bens militares valiosos dos Estados Unidos, bem como ajuda, comércio e investimento de aliados americanos próximos, como o Japão. De muitas maneiras, a abertura forjada por Kissinger criou as condições globais para a ascensão da China.
50 anos depois, isso pode parecer um erro terrível, que os Estados Unidos criaram um gigante adversário geopolítico, enquanto ingenuamente presumiam que esse adversário iria abrandar. No entanto, Kissinger e Nixon foram inicialmente bastante realistas. Kissinger escreve que, abre aspas, os chineses eram ideólogos duros que discordavam totalmente de nós sobre para onde o mundo está indo. Fecha aspas. O governo entendeu que o restabelecimento dos laços exigia alguns compromissos morais desagradáveis, como abandonar Taiwan na época, um dos aliados mais leais da América, e então, com isto, brindar a Mao. O preço ético da reconciliação seria alto, mas não mais alto do que os benefícios morais e estratégicos que eles acreditavam que resultavam da vitória sobre Moscou e da vitória na Guerra Fria. O verdadeiro problema veio depois. A repressão da Praça Tiananmen em 1989 e o colapso da União Soviética 2 anos depois deveriam ter promovido uma reavaliação fundamental da política dos Estados Unidos em relação à China e o fim do casamento de conveniência geopolítica que havia sido selado em 1971 por Nixon. Em vez disso, a atmosfera inebriante da era unipolar levou os Estados Unidos a triplicar o engajamento com a China, na esperança de que as forças da globalização e da liberalização acabassem transformando um regime que não tinha interesse em ser transformado. E a inércia dessa política, somada ao fato de os Estados Unidos se tornarem viciados no comércio com a China, fez com que ela persistisse por pelo menos uma década depois que suas falhas ficaram claras. No entanto, não há esperança de melhora a curto prazo nas relações Estados Unidos-China. A busca por um grande avanço diplomático pode realmente ser perigosa se distrair Washington de medidas urgentes para reforçar suas defesas nos domínios militar, tecnológico e econômico da competição. Mas a abertura Kissinger-Nixon para a China é, se não outra coisa, um lembrete de que os inimigos mais ferrenhos ocasionalmente se reconciliam, mesmo que leve muitos anos e muita turbulência para que isso aconteça. Lembre-se de se inscrever neste canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.